Olá pessoal, a gente está iniciando agora a aula sobre análise do processo produtivo do anteprojeto. Esse aqui é o nome clássico dessa aula, é Estudo de Engenharia e Processo Produtivo. Essa disciplina ela vem das engenharias, né, da engenharia de produção, e por isso acaba muitas vezes tendo essa herança do ponto de vista de termos relacionados a manufaturas, como o próprio nome da disciplina, planejamento industrial. Só que é claro que a gente vai ver ao longo do semestre, ao longo dessa aula também, que esse conhecimento também serve, digamos, para outros processos produtivos, outros tipos de empreendimentos. A nossa maior preocupação realmente é conseguir planejar o empreendimento de maneira a conhecer os recursos necessários para que o empreendimento possa ocorrer, né? Então aqui é um pequeno plano de aula, de maneira bastante resumida. Começando aqui pela introdução, né? Então, primeiro eu quero já, desde a entrada, abrir um pouco a mente de vocês relacionados aí ao quanto que a gente quer estudar, ou melhor, né, o nível de abrangência do estudo que a gente quer fazer. Esse nível de abrangência, ele está relacionado a, por exemplo, estudar além das fronteiras do empreendimento. A gente quer conhecer um pouco os processos externos à empresa. Então, por isso que eu trouxe aqui o sistema de valor, de novo, que a gente já viu ali na parte de estudo de mercado, a gente já viu na análise de competitividade do empreendimento e a gente está vendo de novo agora na parte da análise do processo produtivo. Isso porque hoje em dia, na modelagem dos negócios, muito das coisas importantes dos empreendimentos ocorrem fora das fronteiras da empresa, através da interação com parceiros, certo? Então, se a gente for ver aqui, a gente tem um sistema produtivo que envolve diversas cadeias de valor que estão relacionadas com a cadeia de valor que a gente está estudando, e dentro desse sistema de valor tem o processo produtivo que a gente vai analisar para o nosso empreendimento de interesse. Se a gente for seguindo aqui, então, essa figura ajuda a gente rever alguns conceitos. A gente já falou sobre isso também no estudo de mercado, como eu já comentei. Mas aqui ajuda um pouco mais aí para a gente entender as diversas partes que compõem aí o sistema de valor, que é onde o empreendimento vai estar inserido. Então a gente tem o sistema de valor, que envolve a conexão com outras cadeias produtivas que influenciam na cadeia produtiva que a gente está interessado. Enfim, tem a cadeia de valor, que é o conjunto, né, do início até o final de operações e atividades que permitem que o produto que a gente quer analisar seja concebido. Aqui eu botei um exemplo da cadeia têxtil, né? Então, se a gente for pensar, né, a cadeia têxtil inicia desde lá do fornecedor de sementes, né, se for uma produção de fibras de algodão, por exemplo, né, o fornecimento de sementes, o produtor de algodão, quem vai fazer a fiação, né, os processos de fiação, processos de tecelagem, processos de beneficiamento, confecção, venda final e assim por diante. Já o processo produtivo são as etapas da cadeia de valor englobada pelo empreendimento que a gente está estudando. E por final, tem as operações, né, que envolve os diferentes componentes do processo produtivo. Então, as operações elas consomem recursos e os processos produtivos são os conjuntos de operações dentro do empreendimento que a gente quer planejar e que daí provavelmente vão exigir investimento do empreendimento e vão gerar custos e vão ter uma estrutura de suporte que vão gerar despesas, e vai ter a cadeia de valor aí que tem outras partes importantes aí, incluindo fornecedores, e por isso que a gente tem que conhecer de maneira ampla aí o que está acontecendo com o nosso empreendimento. Aqui tem uma imagem que eu já mostrei para vocês anterior aí da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, para ilustrar um pouco esse conceito de sistema de valor e cadeia produtiva e as diferentes operações que compõem. E aqui nós temos as duas principais dimensões de análise que a gente está levando em consideração nesse empreendimento. São dimensões relacionadas aí ao produto e ao processo. Com relação ao produto, a gente quer ter detalhados os componentes desses produtos,
esses componentes, digamos, as características técnicas, a especificação técnica. A gente quer detalhar a questão de necessidade dos materiais, as quantidades por unidade produzida e assim por diante. E do ponto de vista do processo, nós queremos prever aí as diversas operações e tipos de operações que precisam ter para que a gente consiga produzir, né, envolvendo estoques, envolvendo operações de transformação, os transportes internos. Aí esses exemplos que eu estou citando aí são mais os transportes internos, que às vezes a pessoa que está analisando acaba negligenciando, e pode incluir também transportes externos. Além da preocupação com as saídas do processo, o básico são os produtos, obviamente, mas também tem resíduos, tem desperdícios, e é claro a necessidade de recursos humanos, que em geral o gasto com o pessoal costuma ser bastante relevante na maior parte dos empreendimentos. Então a importância dessas duas dimensões ela é clara, né? Então o produto eu tenho que definir ele bem, porque se eu não tiver esse produto bem definido, eu vou ter dificuldade de desenhar um processo que consiga fornecer esse produto. Não é? Então, de novo, a gente precisa conhecer os componentes desse produto, então é a importância da gente estudar a engenharia do produto. Aqui, de novo, nós não estamos trabalhando apenas com manufatura, nós estamos trabalhando com outros tipos de empreendimento, então a definição da estrutura de um produto, caso seja a prestação de um serviço, essa estrutura vai envolver, por exemplo, as diversas atividades que vão agregar valor ao cliente. E do ponto de vista de processo, né, então a gente tem uma primeira missão de conhecer a viabilidade técnica do processo que a gente está analisando. Então imagina se eu for analisar um determinado empreendimento, ele tem um processo produtivo com entraves tecnológicos que impeçam ele de ocorrer, eu já vou esbarrar na viabilidade técnica do empreendimento, certo? Então o processo produtivo são os meios que vão fornecer os meios que agregam valor aos clientes, né? Então ali a gente tem que se concentrar para conseguir atender a estratégia de competitividade definida ali anteriormente. Pode estar relacionado ao arranjo físico do empreendimento, então o arranjo físico envolve até construção civil, envolve área construída, envolve filosofia de produção, muitas vezes. O processo produtivo também ele pode influenciar no projeto logístico do empreendimento e a própria localização do empreendimento, porque se eu quero decidir onde é que eu quero botar o meu empreendimento, é necessário que haja alguns insumos que são importantes e que eu só vou conhecer a necessidade desses insumos através da análise do processo produtivo. E também está relacionado a gente escolher qual o grau de automatização, de mecanização das operações e as opções tecnológicas que a gente pretende seguir. Aqui é um exemplo bem simples de uma produção de leite, e a gente comparando essas duas alternativas de produzir leite, a gente vê o quanto que o processo produtivo pode ser diferente para um produto a princípio relativamente parecido, né? Então o leite pasteurizado, aquele que normalmente é vendido em sacos plásticos, né? Fora do país é em galões, né? Mas aqui é vendido em sacos plásticos. Normalmente é um empreendimento que tem um processo produtivo com nível médio de tecnologia, nível médio de investimento. O volume de produção também não precisa ser muito grande, tem envasadoras de pequeno porte e muitas vezes pequenos empreendimentos conseguem produzir o leite pasteurizado. Como o produto ele é apenas pasteurizado, ele não pode ser distribuído a longas distâncias, então isso acaba já influenciando na abrangência da empresa. E do ponto de vista de produto final, é um leite já ainda muito próximo do leite in natura, porque ele é só elevado a uma determinada temperatura por um determinado tempo para que ele tenha qualidades suficientes aí para o consumo humano. Já o leite longa-vida, embora, claro, essas etapas ali que eu botei, elas são meramente ilustrativas, né? Mas os produtos, digamos assim, o processo normalmente de produção de leite envolve recepção, alguma etapa relacionada ali a tornar ele adequado para o consumo, né? A pasteurização ou esterilização no caso do leite longa-vida e alguma forma relacionada ao envase. Claro que isso é uma análise, é um processo bastante simplificado,
mas o leite longa-vida normalmente ele requer alto investimento, porque é um equipamento já muito mais automatizado. Para justificar esse investimento, então a gente precisa de um grande volume de produção. Como, por outro lado, o leite ele é tratado de uma maneira muito mais forte, digamos assim, ele é esterilizado, então o próprio nome do leite já diz, né, leite longa-vida, a gente consegue distribuir em grandes distâncias. E, por outro lado, já um leite que a qualidade já é bastante distante do natural. Então, a escolha da melhor alternativa vai depender dos objetivos do empreendedor com relação ao seu processo. Mas é um exemplo para a gente ver o quanto que pode modificar com pequenas diferenças na opção tecnológica, na opção do produto que vai ser vendido. Nós estamos fazendo aqui uma análise do processo produtivo. Os processos produtivos envolvem riscos, né? Então, eu gosto dessa frase, que é: o profissionalismo é a chave para evitar riscos desnecessários. Então, em tese, a gente não está fazendo um planejamento de algo que não tem relevância. Em geral, os processos produtivos requerem atenção e podem ter consequências tanto como prejuízo, quanto riscos de responsabilidade civil e assim por diante. Então, o analista ele tem que conhecer os detalhes do processo produtivo. Se ele não conhecer esses detalhes aí, ele tem que contratar profissionais com conhecimento necessário. E os processos produtivos, muitas vezes, eles requerem conhecimentos de diversas áreas. Então, a análise do processo produtivo tem uma tendência a ser uma atividade interdisciplinar. Então, o analista ele tem que ter, a humildade suficiente de, eventualmente, perceber que ele não tem todos os conhecimentos necessários. Aqui tem essa ilustração que pode ser encontrada no livro do professor Casarotto. Ela localiza um pouco aí a engenharia dentro do anteprojeto. O anteprojeto é o que a gente está elaborando, né? Um anteprojeto, um plano de negócio. É uma análise de processo produtivo que é feita antes de uma engenharia final, antes de uma análise final do processo produtivo. Então, digamos assim, ela não vai ser tão detalhada quanto o projeto final do empreendimento, mas ela tem que ser detalhada o suficiente para permitir que a gente conheça esse processo produtivo e consiga fazer o orçamento dele e assim por diante. Relacionado à engenharia do produto, o nosso primeiro objetivo é conseguir conhecer os componentes desse produto. Então, tem algumas maneiras diferentes da gente conhecer os componentes do produto. Normalmente, a gente montando uma estrutura desse produto, que também pode ser chamada aí Bill of Materials, né? Permite a gente detalhar as quantidades de cada um dos componentes. E desse estudo dos componentes dos produtos, verificar o que vai ser produzido internamente, o que vai ser comprado de forma externa. Aqui tem a fonte desse estudo, é um artigo do Energep, de 1996, ele está disponível ali no Moodle para vocês acessarem. A referência é um pouco antiga, mas é um trabalho interessante para quem quiser se aprofundar um pouco em diferentes formas de fazer esse detalhamento da engenharia do produto. Então aqui a engenharia do produto também tem essa importância, né, da gente conseguir, por um lado, conhecer os componentes de um processo produtivo. A gente vai pegar esses componentes, vai multiplicar pela demanda e pelo preço desses componentes. Isso aí vai permitir mais para frente, lá na hora de fazer as projeções do empreendimento, de conhecer o custo de matéria-prima. Então, a relevância, digamos assim, nós temos aqui, o conhecimento da engenharia do produto é bastante importante também na parte financeira do empreendimento. Aqui são mais algumas alternativas de representação do produto. Então, tem diferentes maneiras, eu não vou entrar em detalhes sobre essa forma de representar a estrutura do produto. O importante é que, os componentes do produto têm que ser detalhados. E, como eu já citei, tem um trabalho ali que apresenta mais informações sobre esse assunto.
Aqui tem uma ilustração de um motor da WEG, pra gente que ele é interessante para a gente começar a pensar, né, no nível de detalhamento que um produto pode ter e também das consequências que pode ter para o empreendimento decidir produzir internamente esse bem ou não, né? Ou, por exemplo, produzir ele a nível adquirir pronto, por exemplo. Então aqui nesse motor, né, a gente vê que tem o estator ali bobinado, que tem os fios de cobre. Então quem que vai fazer aquele fio de cobre? Cada uma dessas peças, né, o empreendedor teria que pensar quem que vai fazer essas peças, se vai ter os processos de usinagem internamente ou não, e assim por diante. Então é um exemplo digamos, da complexidade que a gente está envolvido na hora que a gente quer elaborar, fazer análise de um processo produtivo. Pessoal, e com relação à prestação de serviços? Qual que é a engenharia desse produto, serviço? Então, para a gente analisar a questão dos serviços, muitas vezes a gente tem que fazer uma análise do processo de prestação de serviço, verificar quais são as atividades que são necessárias para agregar valor ao cliente e, a partir dessa análise das atividades, é que a gente vai ter uma ideia de quais são, ou melhor, o que compõe o produto que a gente está oferecendo ao cliente. Aqui, nesse exemplo de uma clínica médica que eu botei, nós temos alguns produtos dessa clínica médica e esses produtos vão consumir de diferentes maneiras as atividades que a clínica tem disponível. E as atividades por si, elas vão consumir recursos. Então a gente conseguir determinar e mapear para cada um dos produtos que são oferecidos ao cliente durante a prestação de serviço, a gente consegue ver quais as atividades envolvidas e o conjunto dessas atividades acaba sendo digamos, os próprios componentes do produto. Então, no caso da prestação de serviço, a definição do produto ela acaba ficando muito parecida com a própria análise do processo produtivo. Então, a gente eventualmente tem que se preocupar em conhecer os componentes necessários para prestar o serviço no nível de qualidade que a gente se propôs ali na parte de definição de estratégias de competitividade.